Olá! Hoje o nosso papo é sobre um acessório que todo mundo já viu na academia, os straps de musculação. A grande pergunta, que vem de um estudo recente, é a seguinte: eles são de fato algo que muda o jogo ou será que são uma ferramenta superestimada? Pois é, essa é a dúvida que fica na cabeça de muita gente. Eles realmente ajudam a levantar mais peso ou, no fim das contas, acabam sendo uma muleta que enfraquece a pegada com o tempo? Vamos dar uma olhada no que a ciência diz sobre isso. Ok, vamos lá. É bem provável que já tenham visto por aí esses diferentes tipos, né? Tem os de laço, que são os mais comuns, os em figura 8, muito usados no powerlifting, e até os modelos com ganchos. No final, apesar de parecerem diferentes, a função é basicamente a mesma: conectar a mão à barra de um jeito mais seguro. A lógica por trás dos straps é, na verdade, bem simples. A ideia é transferir uma parte da carga que estaria nos dedos direto para os pulsos. O objetivo com isso é bem claro: evitar que a pegada seja o que te impede de continuar antes mesmo dos músculos principais cansarem. E a definição científica é essa aí, bem direta. É um acessório para dar aquela mãozinha, literalmente, para a pegada na barra. A teoria é que isso permite que o esforço seja mais focado nos músculos que se quer realmente trabalhar. Certo, vamos então para a primeira grande questão. Será que eles realmente fazem a gente ficar mais forte, que melhoram o desempenho? Vamos ver o que os dados mostram. Pensa só naqueles exercícios bem pesados, tipo o levantamento terra. Muitas vezes, as costas e as pernas ainda têm força para mais uma repetição, mas os dedos abrem, a pegada simplesmente não aguenta. É exatamente nesse cenário que os straps costumam aparecer. Essa é a pergunta que não quer calar. O ganho é pequeno, quase imperceptível, ou é algo realmente significativo? Pois é, a ciência foi lá e mediu isso. Agora, olha só que interessante esse número. Um estudo mostrou um aumento de 19,2% na carga máxima para uma repetição no levantamento terra quando se usa straps. Isso é um aumento bem considerável. Só que aqui vem um ponto fundamental. Esse benefício todo que a gente viu não vale para todo e qualquer exercício da academia, não. A eficácia do strap é bem específica. E aqui dá para ver essa diferença de forma bem clara. No levantamento terra, onde as cargas são altíssimas, os straps fazem uma baita diferença. Agora, em exercícios como a puxada no pulley, que a carga total é menor, a pesquisa não achou um aumento expressivo de força máxima. A pegada ali simplesmente não é um fator tão limitante. E os benefícios não param só na força máxima, viu? Os estudos também indicam que com straps é possível fazer mais repetições com o mesmo peso, se sentir mais seguro e confiante com a pegada e até ter a sensação de que o exercício ficou um pouco mais fácil. Agora vamos para outra grande promessa dos straps. Aquela ideia de que eles ajudam a focar mais o trabalho nos músculos principais, como as costas, por exemplo. A teoria é essa que todo mundo já ouviu por aí, né? Se o antebraço não precisa fazer tanta força para segurar a barra, então, teoricamente, essa energia toda poderia ser usada para contrair mais os músculos das costas numa remada. Faz todo sentido, em tese. A teoria é boa, a gente entende. Mas será que os dados confirmam essa crença popular? Para descobrir isso, os pesquisadores usaram eletromiografia, o famoso EMG, para medir a ativação muscular. E a resposta está aqui. Os dados mostraram exatamente o que se imaginava para os antebraços. A atividade deles diminuiu. Porém, quando olharam para os músculos principais, como os dorsais, a ativação continuou a mesma. Não teve aumento nenhum na contração. Ou seja, o ponto-chave é o seguinte: os straps realmente aliviam o trabalho dos antebraços. Isso é fato. Mas aquela ideia de que eles magicamente fazem os músculos das costas trabalharem mais, isso, pelo menos por enquanto, a ciência não confirmou. Certo, já falamos dos benefícios. Mas como tudo na vida, é preciso ver os dois lados. Vamos agora analisar a outra face da moeda. Será que existem riscos ou desvantagens em usar straps? Bom, a pesquisa levanta 3 pontos de atenção. O primeiro é o risco de criar uma dependência e, com isso, não desenvolver a própria força da pegada. O segundo é que, ao levantar pesos que normalmente não seriam possíveis, talvez o risco de lesões aumente. E, por último, tem a questão da segurança. Estar preso numa barra muito pesada pode ser um problema se algo der errado. Um estudo achou uma associação bem curiosa. Powerlifters que usam straps com frequência relataram 68% mais chances de lesões no tórax. Mas, e isso é muito importante, os próprios autores dizem: isso é uma correlação, não significa que uma coisa causa a outra, tá? Pode ser que atletas que já sentem dor usem os straps justamente para aliviar e não que os straps tenham causado a lesão. Ok,
Depois de ver os efeitos na força, na ativação dos músculos e nos possíveis riscos, vamos juntar todas essas peças para chegar a uma conclusão mais prática. E esse infográfico do estudo resume tudo de um jeito perfeito. Em verde, temos os efeitos comprovados, como ajuda na pegada e o aumento de força. Em amarelo ficam os pontos que ainda são uma incógnita, tipo o impacto no ganho de massa a longo prazo. E em verde, a questão da segurança, que é sempre algo a se pensar. Com base nisso tudo, a recomendação prática fica mais clara. A ideia é usar os straps de forma estratégica. Sabe? Naquelas séries super pesadas em que a pegada vai embora antes, ou em séries com muitas repetições para não perder a técnica. Mas é fundamental evitar a tentação de usar em tudo para não virar uma muleta. E essa é, talvez, a conclusão mais importante de toda essa análise. Os straps não são um passe de mágica para ficar mais forte de modo geral. Eles resolvem um problema bem específico, uma pegada que falha em levantamentos muito, muito pesados. E agora a pergunta do início volta com tudo. Com base no que a gente viu, qual passa a ser a percepção sobre os straps? Uma ferramenta valiosa para momentos certos ou algo que, no geral, é superestimado? Agora, pelo menos, a decisão é mais informada.